ministrada pela doutora Graziela Carvalho. Graziela Carvalho é graduada em fisioterapia, instrutora certificada BRMT Suécia, responsável pelo BRMT no Brasil, membro do Conselho BRMT Estados Unidos, certificada em osteopatia pelo Instituto Brasileiro de Osteopatia, pós-graduada em osteopatia musculoesquelética. Formação em RPG original com o professor Philip Souchert. Para ministrar a palestra Caso Clínico, a evolução de um paciente no TEA tratado com BRMT, damos boas-vindas à doutora Graziela Carvalho. Obrigada, gente. É um prazer imenso estar aqui com vocês, poder dividir esse tempinho, poder aprender juntos, né? Isso é maravilhoso. E hoje eu venho trazer para vocês um caso clínico onde, nesse momento, eu não serei, eu estarei aqui, né? Mas eu não serei a palestrante efetivamente. E por quê? Porque quando a gente vai falar sobre um caso clínico, eu acho que a gente precisa respeitar muito as pessoas que estão envolvidas nisso. E uma coisa é eu chegar para vocês e falar assim: olha, esse paciente foi atendido e melhorou assim, assim, assim. Isso é bom. Mas quando eu deixo esse paciente falar, quando eu deixo a mãe se expressar, aí a coisa muda. E eu sei aqui o quanto tem mães, né? E o que eu venho trazer aqui é um novo olhar, é uma nova perspectiva, né? O caso é... Opa, peraí, deixa eu... O caso que eu vou trazer aqui está sem som. Tenho 20 anos. Isso. Alguém aqui é fono? Quem é fono aqui? Levanta a mão, por favor. Vocês escutaram? Vocês escutaram? Deixa eu ver se eu consigo colocar novamente. Olá, pessoal. Meu nome é Emil. Tenho 20 anos. O que vocês acharam da pronúncia? Deu para entender? Esse é o Emil. Um jovem de 20 anos sueco que, quando nasceu, foi diagnosticado autista suporte 3. Eu disse que ele é sueco, mas vocês conseguiram entender o que ele disse, porque ele teve a gentileza de, ao receber o Otávio e a mim numa entrevista, ele falou com a gente um pouquinho em português. Então esse foi o sotaque do Emil em português. E essa é a mãe, Eva Johansson, sueca. E aí, eu vou passar um pouquinho para cá. Fica ruim? Fica aqui, né? Bem, quando nós tivemos a entrevista com ela mandou depois para a gente as fotos. Ela falou: Grazi, a única coisa que eu não consigo é porque eu não tenho vídeos do Emil pequeno. Eu tenho as fotos. Falei: não, tudo bem, então você pode mandar as fotos. E ela falou o seguinte: esse era o meu café da manhã, quando eu não tinha ainda conhecimento. Então, nós comíamos geleia, açúcar, pasta de queijo, glúten. E essa era a minha vida, como a vida de todos nós, né? Quando a gente toma um café da manhã. E na história da Eva Johansson, ela conta o seguinte: que ela, após amamentar a sua filha, ela resolveu tirar os amálgamas dentários. E ela retirou 18 amálgamas. E com isso, ela começou a sentir sintomas no corpo dela. Ela começou a se sentir muito cansada, uma névoa cerebral, pensamentos desordenados. E dentro desse período, ela engravidou do Emil. E aí, o Emil nasce de um parto cesariano. E aqui, nós perguntamos qual era o nível de suporte do Emil para Eva quando o Emil nasceu. E olha só aqui. I don't really know what to say. He looked like the other, like his siblings,
but he was moving in another way. He was pushing his head, he was banging his head in the pillow. Every time when he went to sleep, he was banging his head. And then when he woke up again, he was starting to bang again. Well, he was moving like any other kid. He was all these movements that children with the reflexes, he was doing that journey quite okay. The only thing was that he had the fear paralysis reflex on. His pupils were big like a druggie because of you can see it that they are poisoned on the pupils. If they have big pupils and they're always big, then they should be small when it's light outside, or if you make with a lamp, they should be small. But Emil's pupils were big all the time. They couldn't be small. But the serious thing was when he should start to talk, but he didn't. But Emil was 5 when he started to say 1 or 2 words. So then even I could admit that something was wrong. I had to have him in leash when we were out in the shop or out on the street, because otherwise he was running like we. Então, assim, para quem não conseguiu, né, porque ela foi falando rápido, ela falou o seguinte: bem, eu não sei falar que grau de suporte ele tinha. O que eu posso dizer é que quando ele nasceu, ele batia a cabeça no travesseiro, ele batia a cabeça no berço. E ele se movimentava, mas era diferente dos irmãos dele. E aí ela foi começando a observar que ele também não desenvolveu a linguagem. E ele foi fazer isso bem depois. E aí ela foi começando a observar que isso sim poderia ser um problema. E ela considerou, né, ela observou que as pupilas do Emil viviam em midríase, eles eram maiores, né? E na investigação dela como mãe, ela percebia que aquelas pupilas resultavam em intoxicação dele. Então, quanto mais intoxicado, ele manifestava sempre as pupilas muito aumentadas. Isso é uma frequência que a gente vê no consultório. Quando o paciente chega para a gente atender, e que a gente começa uma atividade rítmica, e rapidamente esse paciente entra com sinais de sobrecarga, que o Otávio colocou aqui para vocês, é muito comum a gente observar essa pupila dilatada logo no início, porque ela retrata exatamente o grau de estresse constante daquela criança. E esse estresse, gente, ele não é só um estresse emocional. Muitas vezes, quando a gente fala sobre estresse, a gente associa diretamente a emoções. Sim, o estresse, ele está também relacionado a emoções, mas nós temos um estresse biológico. Então, se biologicamente aquele organismo está sob estresse, ele vai reagir em todos os sentidos também sob estresse, assim como as emoções nos fazem. E dentro das características observadas no Emil, ele tinha incapacidade de permanecer parado, incapacidade de compreender o perigo. Vocês vão, ela vai falar daqui a pouco que isso é triste. Ela contava isso. Ela falava, quando ele era pequeno, eu infelizmente tive que colocar como se fosse uma retenção. Eu não sei como é que chama, uma contenção, porque senão ele atravessaria a rua ou ele iria para um lado e para o outro sem a menor noção do perigo. A incapacidade de comunicação, porque ele foi tido como não verbal, né? E incapacidade de socialização. Eu quero chamar a atenção para vocês que no áudio da Eva Johansson, que eu acabei de passar, ela falou o seguinte, não sei se vocês conseguiram pegar, ele tinha um reflexo do medo paralisante ativado. Vocês escutaram? E esse reflexo do medo paralisante, que o Otávio colocou aqui para a gente antes dessa palestra, ele faz com que realmente a gente não consiga maturar os sentidos, vamos colocar assim. Então, esse processo de maturação sensorial, ele fica muito prejudicado. E ele fica aflorado ao longo da vida. Porque é devido que o reflexo do medo paralisante
se integre ao padrão do reflexo de Moro dentro do útero materno, e daí esse reflexo de Moro vai se integrar após o nascimento. E dentro disso, todos os outros reflexos, eles vão se integrando numa espiral crescente, tá? E esse reflexo de medo paralisante é um dos grandes responsáveis, junto com o reflexo de Moro, pela incapacidade de socialização do ser humano. E aí essa mãe teve a primeira tentativa. Ela falou, bem, eu ouvi falar aqui algumas coisas, então eu vou tentar. Eu vou dar ômega 3 para ele e eu vou dar magnésio. Porque eu ouvi falar que magnésio faz muito bem à saúde e ômega 3 também. Essa mãe estava errada? Não, faz bem mesmo. Mas tudo tem um tempo. Então, o Immo, aos 3 anos e meio, foi diagnosticado pelos médicos na Suécia como autista, TDAH e atraso de fala. E aí, a Eva tomou uma decisão. He said that when he is 18, you have to deal with your son up until he's 18. Then society will take over and he will be he will be living in an institute. Então, o que os médicos falaram para ela? De alguns que ela foi e falou, olha, o seu filho é autista. E isso na época, tá, gente? Graças a Deus essas coisas estão evoluindo. Mas o médico falou assim, olha, o seu filho é autista, até os 18 anos você pode ficar com ele, você vai dar suporte a ele, e depois você vai colocá-lo, porque depois ele foi diagnosticado com deficiência intelectual associada, e depois disso você vai colocar numa instituição, numa casa de repouso, e a sociedade vai cuidar dele. Ela não gostou muito disso. Ela falou, não, eu não vou aceitar. E eu vou falar uma coisa, que mãe, eu vou falar uma coisa para vocês, que mães vocês são. Essa é a diferença. Às vezes as pessoas me perguntam, Grazi, você é mãe atípica? Eu falei, não sou mãe atípica, mas admiro muito as mães atípicas, porque são mães corajosas. Nós tivemos aqui há um tempo o Celestino, né? Falando de Jesus, né, Celestino? Você falando de... E aí eu vou falar que as mães atípicas são muito parecidas com Cristo quando carrega uma cruz, e não que a cruz seja criança, não. Não quero que vocês entendam como isso, mas como tantos desafios que nós encontramos ao longo do caminho, e que por mais que a gente caia, a gente faz a opção de levantar. E isso é muito importante. Então, essa mãe falou, não, esse diagnóstico eu não aceito. Esse, aliás, não é o diagnóstico, esse prognóstico, ou seja, o seu filho é assim, ele vai para a instituição e a vida vai seguir desse jeito. Não. Então ela tomou uma decisão e foi procurar o Dr. Harold Bloomberg. E o Dr. Harold começou a orientar eu vou deixar o Immo falar, com quantos anos o Immo começou o tratamento com o Dr. Bloomberg? Deixa eu ver aqui. Opa, peraí, gente, desculpa. Hur gammal var du när du träffade Harald första gången? 4. Gente, olha que lindo. A mãe falou, com quantos anos? Ele falou, uns 6, 3, 4. Aí a mãe apontou, ele falou assim, 4. Depois ele falou, 4. Ou seja, eu quero me interagir com você. Eu quero me socializar com você. Eu quero falar a sua língua, eu não quero falar 4, eu quero falar 4. Eu quero estar mais próximo de você, né? E aí, como foi o plano traçado pelo Dr. Bloomberg? Ele iniciou com a detoxificação de metais tóxicos utilizando os eólitos, tá? Os eólitos, ele é um tipo de quelação que pode ser feita facilitando com que os metais tóxicos sejam retirados pela urina, pelas fezes. E o resultado que foi, a partir disso, da utilização dos eólitos, foi que o Immo começou a desenvolver a fala.
Dr. Harold, ele nos estudos clínicos dele, ele era muito clínico, ele considerava que a intoxicação de mercúrio, ela tinha muita afinidade com o cerebelo. Então, por ter essa afinidade com o cerebelo, as crianças dentro do TEA, né, as crianças autistas, elas apresentam dificuldades a princípio, tanto com a fala, pela importância do cerebelo no desenvolvimento da linguagem, ele participa muito desse processo também, e também na movimentação rítmica ativa dentro do BRMT. After 6. Opa, peraí. E aí ele começou a falar. Opa, peraí. After 6, 8 months, then he could talk. I mean, to say things that we could understand. It was not a discussion, a two-way discussion. It was only one way. But we understood what he wanted to say. Nice. And then at that time he was 7.5 years old. So his journey, and he started to develop mentally also. He started to understand. I could tell him things and he could do it because he understood what I said. He didn't that before. Gente, essa é uma questão interessante, que ela percebeu que o Imon, quando ele começou a desenvolver a linguagem, ele também começou a desenvolver o seu entendimento, o seu intelecto. Só que tem um ponto também nisso, que ela não fala aqui, que é o seguinte: se eu tenho muita intoxicação, e essa intoxicação está muito ao nível de cerebelo, uma das funções do cerebelo é quando você se relaciona, vamos supor, você faz um comando verbal. Então eu vou virar para a Gisele e falar assim: Gisele, por favor, você pode me entregar seu óculos? E se a Gisele tem uma imaturidade ao nível do cerebelo, ela vai ficar olhando para mim e ela vai demorar a ação de entregar o óculos para mim. Isso é uma disfunção do cerebelo que a gente consegue observar também. Então, quando isso acontece, muitas vezes a gente traz isso como uma deficiência intelectual. E muitas vezes aquela criança entendeu sim o que você disse, mas ela tem um tempo de processamento mais lento. E aí, aos 8 anos, ele dá o segundo abraço na mãe, porque o primeiro não teve jeito de registrar. E aí ele dá o primeiro, a Eva vira para a filha mais velha e fala: filha, registra. Mas foi o primeiro, mãe, te amo. E essa foto me emocionou, porque a gente estava em Madrid quando a própria Eva fez a apresentação do caso do Imon. E essa foto, ela tocou muito meu coração quando eu vi. E aqui foi um gráfico feito por ela mesma, traçando todo o desenvolvimento. E aí no gráfico foi muito interessante, que ela conta aqui que aos 3 anos e meio ela iniciou com movimentação rítmica passiva. Aí ela falou assim: Grazi, nós falamos 4, mas não foi 4, foi 3 anos e meio que o Dr. Harold começou a atender o Imon. Falei: mas eu não vou tirar não, porque aquele 4 ficou lindo demais, e eu vou mostrar pro pessoal. Então, assim, aos 3 anos e meio ele inicia uma dieta isenta de glúten e leite e inicia os movimentos passivos do BRMT. Dos 3 anos e meio até os 6 anos, ele permanece utilizando a movimentação passiva do BRMT e com isenção de glúten e leite. Olha o tempo, gente, que passou de 3 anos a 6, e essa mãe ficou, foi perpetuando com a terapia, ela não abandonou a terapia. E aí nós tivemos um melhor desenvolvimento do entendimento, esse azul clarinho aqui, da verbalização e da informação, ou seja, mas no sentido do intelecto, o que ele faz com a informação adquirida. E aí, aos 13 anos e meio, o Dr. Harold, aos 8 anos, o Dr. Harold começa o trabalho do desenvolvimento. Ele começa a fazer um desenvolvimento de linguagem mais expressivo, porque aos 7 anos ele começa realmente com o detox desse paciente. Então ele inicia
Com a mudança alimentar, entra para o detox e aos 8 ele observa essa melhora imensa na linguagem. Aos 13 anos e meio, o Imo passa a não consumir nem leite, nem glúten, nem soja, nem açúcar e aditivos químicos, tá? E o Dr. Harold trata a pirulúria e trata micro-organismos parasitas, ou seja, ele vai restaurando em associação o microbioma do ímio. Porque não adianta, gente, você tentar melhorar esse microbioma se você não limpa a casa. Então é necessário que você limpe a casa, que você melhore a alimentação, hábitos de vida diária. E aí sim você vai, tira metais pesados e depois você faz a recolonização. Você faz o pool de probióticos, caso necessário, como a gente estava conversando hoje, né, Cláudia? E aí ele apresentou esse crescimento aqui aos 13 anos e meio. E olha só como o intelecto dele também melhorou. A linguagem e o entendimento. E aí, uma pergunta que eu tinha uma particular curiosidade para perguntar para o Imo e o que você sentia quando você comia alguma coisa errada? Então, olha a resposta que ele deu. Jag känner mig lite sådär, lite borta, som att jag har blivit torterad på ett dårhus. Ja, du får ångest. Ja, men jag, som tur så har jag utvecklats så mycket så jag får hjälp till mig själv. When if he eats something that he can't digest, or gluten or something like that, he feels like he's being tortured and he got anxiety. But luckily now, he says, I have developed so much so I can self-regulate the feelings. I don't have to respond to the anxiety, and I can tell, he used to tell me what has happened and we can fix it. Então, eu perguntei para ele o que ele sentia, ele falou, eu me sinto mais ansioso. E quando ele sentia essa ansiedade, uma dificuldade precisando de autorregular, ele sai, ele vai para o quarto dele, ele faz a autorregulação e depois ele volta de novo ao convívio da família. Isso foi o relato dele também. Então, o Dr. Harold, ele faz a desintoxicação por metais tóxicos, a reeducação alimentar, elimina parasitas através de biorressonância, a fitoterapia, realiza um novo detox após a eliminação de metais tóxicos e daí ele inicia com a movimentação rítmica. E esse é um depoimento que a Eva fez e eu coloquei como falando de mãe para mãe. Falando de mãe atípica para mãe atípica. We started with the diet. Today I don't recommend to start with diet. I recommend to start detox. Then diet, because without the diet you will still, if you still eat gluten and milk, you will fuck up your brain. Mm-hmm. So that's, you have the dendrites and all the inflammation. You need to eat properly. Yes. Yeah. Sim. Parents have to learn how to cook. If you choose to walk the same path as I have, you have to be very, very stubborn. You have to be very, very patient. You have to have forgiveness for yourself for doing things wrong. I tried my best, but something didn't work, so I had to back and start again on a new path and test and try. But now I know how to go. He plays flamenco. You want to see it right now?
Sure, wow. E o Imon toca violão, e ele toca flamenco e quis mostrar pra gente. So when he started to play the guitar, his hand reflexes has improved a lot. Ska vi köra? Ja. Eu vou te falar que eu fiquei emocionada. Did you see the Babkin was integrated? He didn't use his mouth. Yes, Eu fiquei emocionada, sem brincadeira. I'm speechless. I just Nos temos em breve. Nos vemos em breve. Foi a outra frase que ele usou. Então, assim, porque a gente realmente vai nos encontrar, nós vamos nos encontrar na Suécia em setembro. Então, assim, a Eva fala, tenham paciência, se vocês escolherem o caminho que eu escolhi, sejam pacientes, sejam perseverantes. Agora que ela sabe o caminho, ela segue, mas não é fácil, a gente sabe que não é, né? Nem sempre é fácil, mas é viável, existe um jeito. E aí, os exercícios passivos que o Dr. Harold utilizou foram esses passivos, onde nós estamos vendo aqui, né, a bonequinha realizando no menino. Então, a gente tem a estimulação passiva através dos joelhos, dos pés, o limpador de para-brisa, que a gente chama, estimulação, oscilação torácica, enfim, exercícios rítmicos passivos que são extremamente importantes para promover a integração dos reflexos primitivos. Principalmente o reflexo de Moro e medo paralisante, que nós falamos aqui. E aí também os movimentos ativos, aonde, a partir do momento que você estimula passivamente aquela criança, daqui a pouco ela vai ter ferramentas motoras suficientes para realizar o movimento por si só. E por conta disso, eu quero chamar vocês para a vida da gente, a vida como ela é, né? Quando a gente tem o nosso bebê e saímos com ele da maternidade, esse bebê, ele recebe movimentação passiva ou movimentação ativa? Ele recebe uma movimentação passiva, então a mãe nina aquele bebê, e nina num ritmo apropriado para aquele bebê. É o ritmo daquela criança. Se ela tiver outras crianças, serão outro ritmo. Não é isso? Eu tenho 2 filhos. O primeiro filho queria um passo para frente e 2 para trás. Exemplo. A outra queria só de lado. Não é? Cada um não tem um ritmo? Então, é através desse ritmo que nós chegamos ao ritmo da pessoa. Por isso que a gente precisa entender que um tratamento no TEA, ou um tratamento com qualquer pessoa, ele precisa ser um tratamento individual. Então, não há um protocolo. E quanto tempo? Já foi? Tá. Olha só, gente, eu não vou estender esse tempo, tá? Aqui eu trouxe alguns artigos que embasam cientificamente todas as atitudes do Dr. Harold, tanto da importância de um parto cesariano, de um parto natural, tá? E das dificuldades, dos desafios que um parto cesariano ele promove dentro dos marcos do desenvolvimento também, tá? Mas eu posso, assim como o Otávio colocou, vocês podem entrar em contato com a gente, nós disponibilizamos esses artigos, tá? Esse artigo, ele fala da importância do parto vaginal em relação à formação do microbioma do bebê.
E isso é muito importante porque isso vai, na primeira infância, dificultar alergias, possíveis alergias desse bebê. Tá? E esse aqui é um outro artigo, já falando dentro do TEA, aonde a importância do controle inflamatório materno na interferência da gestação. Tá? Então, eu não vou entrar, porque eu não quero me prolongar muito, mas só para a gente finalizar, esse artigo aqui, que eu achei um artigo muito interessante, onde ele fala da neuroinflamação se relacionando à maturação de oligodendrócitos, que são células gliais importantíssimas no desenvolvimento cerebral. Aqui dos eólitos, que foi utilizado pelo Dr. Harold Bloomberg, e a despedida do Imon, que nos vemos em breve. Né? Gente, eu agradeço o tempo que você disponibilizou para estar me ouvindo aqui agora. Espero que essa história mova vocês a estarem sempre um passo à frente, não desistam, não desanimem, tá? Há jeito. E muito obrigada, gente. Agradecemos a doutora Graziela Carvalho pelas contribuições. Teremos agora a palestra